Vamos lá para o texto, né, que nós temos estudado, capítulo 24, porque esse capítulo 24 e 25, como nós vimos, o Senhor responde essas três perguntas que os discípulos fazem para ele, né? Então, 24:1, né? Mateus 24:1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo, ou da consumação dos séculos, né, como tem algumas traduções. Vamos orar ao Senhor, né? Senhor, nós te damos muitas graças sempre, Senhor, porque primeiro que o Senhor deixou essa palavra escrita para nós, e hoje nós podemos abri-la aqui, Senhor. Quando Mateus escreveu esse evangelho, ele nunca quis escrever, Senhor, mas foram homens movidos pelo Espírito Santo, Senhor, que escreveram, para que a gente possa hoje abrir a tua palavra, estudá-la, Senhor, e com a ajuda do teu Espírito Santo. Te agradecemos também pelo teu Espírito Santo, Senhor, que está conosco desde o Pentecostes, está em nós e está no meio de nós, Senhor. E também te agradecemos pela graça do Senhor Jesus, que é a vida dele em nós, Senhor, pelo seu Espírito. E aqui, Senhor, nós estamos em família. Nos juntamos como família, como tua família, Senhor, para assentarmos aos seus pés e ouvir a tua palavra. A palavra não vem de nós não queremos interpretar as tuas escrituras, Senhor. Nós queremos aprender aquilo que o Senhor ensinou, Senhor. Aprender contigo mesmo, aprender com o teu Espírito Santo. Então nos ajude nessa noite, como o Senhor já tem feito, em nome de Jesus, Senhor. E perdoa a nossa ignorância, nossa falta de compreensão, de conhecimento, mas nós nos rendemos, Senhor, aos teus pés, para que o Senhor, naquilo que o Senhor sabe que é importante para nós, o Senhor ministre nessa noite aos nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bem, eu acho que as duas reuniões que nós tivemos, aí nós tivemos vendo essa primeira parte, né? A qual, muito interessante aqui, Jesus usa uma expressão, né? Com o templo, porque não era o templo de Salomão. O templo de Salomão era pequenininho, tinha aquele pátio só, né? E era pequeno o templo de Salomão. Mas esse aqui era Herodes, onde Herodes construiu um monte de coisas, escadaria e aquelas coisas, e pátio para as mulheres, pátio para não sei o quê, pátio para... Ele tinha era um baita de um templo, né? E então Jesus ele usou essa expressão, né? Vocês estão vendo tudo isso? Tudo isso, quer dizer, era bastante coisa, né? E era uma construção que ninguém jamais iria acreditar que aquilo ia tudo para o chão, né? Ninguém acreditava, porque era uma coisa bem suntuosa e bem guardada, né? E, o povo de Israel tinha um zelo por aquilo, né? Mas o Senhor disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada, né? E é interessante que Jesus, ele tinha falado no capítulo 2 de João, vamos ver lá no capítulo 2 de João, porque aquele templo, na verdade, ele existiu só com um propósito, antes da vinda do Senhor, né? Porque
o templo era para os sacrifícios, era para aquelas coisas. Então a palavra ela nos fala nisso, né, que a lei ela durou até a pessoa de Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando Paulo fala em Gálatas, que a lei ela se tornou um aio, né? Ela se tornou um disciplinador até que Cristo viesse. Inclusive, Jesus, ele viveu e o que ele fez foi debaixo da lei. Ele não veio abrogar a lei, ele veio cumpri-la, né? Porque ele estava no tempo, ele teria que cumprir. E ele cumpriu tanto, irmão, a lei, que ele se deu como aquele cordeiro que foi sacrificado. Ele cumpriu a lei. Interessante porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, o Senhor ele cumpriu a lei, inclusive, só que o que ele exerceu, o que ele fez foi a realidade, porque eles faziam no templo, mas Jesus entrou não num santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu. E quando Moisés fez o tabernáculo e depois Salomão fez o templo, ele era uma figura do céu, uma figura do céu. Deus, no monte, disse para Moisés: faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado. O livro de Hebreus, ele fala sobre isso, né? Que Jesus é ministro de um santuário não feito por mãos humanas. Então, tudo aquilo era figura, tudo aquilo existia antes da pessoa de Cristo. Mas quando Jesus ele entrou no santuário, né? Santuário celestial, ele entrou no Santo dos Santos. E ele levou o seu próprio sangue, entrou lá, né? E como o sumo sacerdote entrava e fazia expiação pelo pecado do povo, tudo, entrava com aquelas roupas, com aquele nome dos filhos de Israel, o Senhor também fez a mesma coisa, só que o sacrifício dele foi uma vez para sempre. Então, qual a necessidade de ter um templo? Para quê? Era só para provocar Deus, na verdade, né? Não era? Você já pensou fazendo sacrifício, fazendo sacrifício, fazendo sacrifícios, né? Desde lá, tudo para provocar Deus. Então, o que o senhor fez? O senhor fez uma maneira de cortar esse assunto. Então, Tito, nós vimos, né? Tito entrou lá no ano 70 e derrubou pedra sobre pedra. Não ficou pedra sobre pedra. E os irmãos sabem hoje que é só as pedras do muro mesmo é que fica, porque o muro, se tirar aquelas pedras, cai a outra parte que está lá em cima, né? Nem pode. Mas ali é o único lugar que os judeus têm acesso, na verdade. Só que muita gente fala que aquela mesquita de Omar lá tem que cair para que o senhor construa, para que os judeus construam o templo. Mas não tem necessidade, porque o espaço que tem lá dá para os dois reunir naquele monte. Então você já pensou? Nosso pai é Abraão e nós nos reunimos nesse monte, entendeu? Judeus e muçulmanos, árabes, né? Filhos de Ismael e filhos de Isaac. Então, no monte, né? Havendo paz, havendo harmonia entre a. E isso é que vai ser proposto, na verdade, né? Porque dá a entender, irmãos, não dá para afirmar, mas dá para entender que o anticristo vai conceder isso e vai fazer o sacrifício, voltar aos sacrifícios que eram feitos no templo. Tanto é que já aconteceu isso lá em Macabeus, se você leu a história de Macabeus, é um livro apócrifo, né? Mas a história de Macabeus já aconteceu uma figura do anticristo, que é aquele antigo Epifanes lá, ele entrou e destruiu realmente, entendeu?
matou todos os judeus. Foi assim. É legal ler, irmão. Eu li aquele lá, é muito interessante para a história, né? Então, vai ser mais ou menos o que aconteceu lá, né, nessa guerra, quando vier o anticristo. Então, o Senhor, não tem sentido esse templo mais, né? Mas o templo, Jesus, você veja como que Jesus chamou aquele templo. Vamos aqui no capítulo 2, verso 14. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e os cambistas assentados. Templo lá, o templo, é verdade. O templo, você sabe também, irmãos, que Satanás, ele levou Jesus lá no pináculo desse templo. Ele levou Jesus lá no pináculo desse templo. E você imagine toda aquela multidão que ia lá Ele falou para Jesus, ó, paira aqui em cima, voa assim, né? Pula, e os anjos vão te suster pela mão, e todo esse povo que está aí vai olhar para você e vai te ver. Imagina. É nesse templo, que era o templo de Herodes. E o diabo levou ele lá nesse pináculo do templo, que é o ponto mais alto lá. E falou para ele, vai, os anjos vão te suster. Já pensou toda aquela multidão lá embaixo, vendo você assim, sustentado pelos anjos? Que coisa mais, né? Não, mas tem uma coisinha, você tem que... tá escrito isso. Daí ele falou, mas também está escrito. O diabo pega texto bíblico, mas você tem que pegar o texto bíblico também, né? Ele falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Né? Que é verdade, aquele texto era verdade, mas vocês já imaginaram que era nesse pináculo do templo onde o diabo levou ele, irmãos? Era aqui. Imagina aquela multidão, né? E ele queria um show pirotécnico ali, Jesus fizesse algo ali que... Entendeu? Mas aí que era a queda dele, imagina, né? Mas Jesus... Tinha que ser Jesus, irmão, não podia ser outro, não, viu? Imagina, né? O Senhor foi obediente até a morte. Né? Glória a Deus por isso, né? Então, aqui na continuação, e tendo feito, 15, um açoite de cordões, ou um azorrague de corda, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram, que sinais nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse, destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, não teria sentido, né, irmãos? Lembra? Derribai esse santuário e em 3 dias eu edificarei. Porque, na verdade, esse santuário, ele é... Se você olhar a Nova Jerusalém, lá no Novo Céu e Nova Terra, ela é espiritual, mas ela também é física. Ela também. E o corpo de Cristo, ele é espiritual, a gente fala, né? Mas ele também é real. Nós podemos tocar o corpo de Cristo, tocar o Senhor aqui, né? Com mais irmãos, menos irmãos, isso não importa, mas nós estamos tocando o corpo de Cristo, tocando o Senhor, tocando a cabeça desse corpo, né? Que é muito importante. Então, só que aqui o Senhor estava só, né? Mas uma coisa interessante é que nem aconteceu da Páscoa para a ceia, sabe, irmãos? Até depois de terminar de compartilhar, eu quero compartilhar com os irmãos, mas daí sem a filmagem. E vocês veem que o Senhor, ele fez a Páscoa,
né? Terminou a Páscoa completamente e ele encerrou a Páscoa. Ele falou assim: eu desejo muito comer essa Páscoa convosco. Porque, na verdade, ele estava cumprindo a lei, ele estava, aqui ele chama a casa, não façais a casa de meu pai casa de negócio, porque ainda tudo isso estava de pé. Mas a partir do momento que aquele templo fosse derribado, que era o seu corpo, em 3 dias ele levantava, não tinha mais, não tinha mais que existir esse templo, né? Não tinha mais sentido desse templo. E ele nem é mais chamado casa de meu pai. O que é chamado a casa de Deus hoje? A qual casa somos nós. Então, nós somos a casa de Deus hoje. O Senhor não chama mais, se existisse aquele templo, de casa de meu pai. Então, não, mas até aqui sim, irmão, porque na verdade, lembra que na cruz ele falou assim: tira o primeiro e estabelece o segundo. Que ele estava no primeiro pacto, na verdade. Ele estava encerrando aquele pacto, né, nele. Tira o primeiro e estabelece o segundo pacto. E isso se deu no corpo dele. Por isso, o primeiro pacto, irmão, a lei, ela encerrou no sacrifício de Cristo. A palavra nos fala isso lá em Romanos 7,4, né? Que nós fomos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, a fim de darmos frutos para Deus. Capítulo 7 de Romanos, versículo 4. Paulo também usa essa palavra lá em Gálatas 2,19. Ele diz assim: ó, eu, pela lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Tá vendo? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, não tem como você viver para leis e viver para Deus. Não tem. É Romanos 7, verso 1. Você não pode ser de dois maridos, você não pode ser de dois. Né? Então, você morreu para a lei. Jamais, irmãos, queiram agradar a Deus cumprir lei. Não, jamais. Não. A lei ela é chamada de ministério da morte. E tem muitos irmãos, inclusive, que eles dizem que a lei moral ela não encerrou. Quem encerrou foi a outra. Não existe separação da lei. A lei são 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Você não pode separar. Entendeu? Então, não tem parte da lei não. Lei cerimonial, você não tem mais, lei moral. Só que Paulo, ele mostra isso lá em 2 Coríntios 3. Ele fala que o ministério gravada em pedras, certo? Ele chama de ministério da morte, gravada em pedras. O que foi gravado em pedra? Não foi os 603 mandamentos, foi os 10 mandamentos. Entendeu? Então ali ele fala que ele chama de ministério da morte, mas ele fala que nós, hoje, o ministério do Espírito, ele é um ministério inextinguível. Aí ele usa a figura de Moisés, lembra que pôs um véu no rosto, para quê? Para que a glória, eles não vissem que a glória estava desvanecendo. O que isso... Irmão, Paulo o senhor deu muita sabedoria para ele para tratar desses assuntos, né? Na verdade, ele era doutor da lei, né? Ele era estava lá aos pés de Gamaliel. E o senhor deu muita graça para ele tratar desse assunto. E ele falou isso, que mostrando, né, que a lei ela teve uma glória, mas era uma glória que estava se desvanecendo. Agora, quando o Senhor veio, ele veio uma glória que é o contrário. Ela vai de glória em glória, diz no capítulo 3 lá. Nós, como espelho, refletimos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua imagem. E lá diz não, que nós refletimos com o espelho. Moisés não. Ele colocou um véu sobre o rosto para que o povo não visse a glória que se desvanecia. O que está falando, irmão?
que a lei teve uma glória, mas ela foi desvanecendo, 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 e apagou. Apagou aonde? Em Cristo. Mas nós não estamos sem lei. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. Nós temos mandamentos do Senhor para nós, né? Então nós temos que observar esses mandamentos. Se você olhar no Sermão do Monte, você vai ver muitos mandamentos do Senhor ali, né? Mas os mandamentos do Senhor não são penosos, como diz a palavra, né? Por quê? Porque lembra que a promessa que Deus fez por Ezequiel, lá no capítulo 36, ele diz assim, né? Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificado de todas as vossas imundícies e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E ainda porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, nas minhas ordenanças e as observeis. Está vendo? Não é que o Espírito está em você para você cumprir a lei, não. Agora é uma lei superior, né? É a lei de Cristo. Aí o Senhor fala para a gente amar, para a gente perdoar, essas coisas que o Senhor tem nos ensinado na vida cristã, mas nós não temos nada com lei. Aquela lei moral, aquela lei, aqueles mandamentos, aquelas coisas. A lei, Paulo fala o seguinte, a lei é boa se você usar dela legitimamente. O que é usar dela legitimamente? Não se justificar, mas tem coisas que ela ensina, não ensina? A lei não ensina um monte de coisa boa, né? Ela ensina coisa boa. Ensina a plantar, ensina isso, ensina a questão financeira, ensina um monte de coisa. Então, você usar dela legitimamente, mas você pegar a lei e querer se justificar diante de Deus, se tornar agradável a Deus pela lei, Deus não aceita, irmão. É a mesma coisa que o judeu voltar a fazer o sacrifício. Deus aceita? Não aceita. Então, Deus se entristece, porque uma vez que você quer agradar a Deus por mandamento, você está negando a Cristo. Você está decaindo na graça, como Paulo fala em Gálatas. O livro de Gálatas foi escrito por causa disso. Os irmãos eram gentios, não tinha nada a ver com judeu, e os judeus foram lá e começaram a botar lei neles, e eles começaram a guardar mandamento. Imagina. Não coma isso, não coma aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Paulo falou, irmãos, que isso? Vocês estão decaindo na graça. O Senhor libertou vocês disso. E vocês agora querem se dobrar de novo? Um jugo? Misericórdia. Não. Não tente. Não, pega um só. Paulo tentou, né? Ele pegou um lá em Romanos 7 e fala sobre isso, né? Você sabe qual é o problema, o mandamento de Paulo? Ele disse que ele era irrepreensível quanto à lei, né? Mas tinha um mandamento que pegava ele, é não cobiçarás. Ali ele usa em Romanos 7 lá sobre isso, né? Ele falou, a hora que ele achou que agora eu sou regenerado, agora o Senhor fez uma obra na minha vida, agora eu tenho a Cristo, tenho o Espírito Santo, agora eu vou cumprir o mandamento. Aí o que aconteceu? Aquele que ele pensou que era para a vida se tornou para a morte. Então, isso mostra para a gente, irmão, que essas coisas, na verdade, elas não têm sentido mais a partir de Cristo. Não tem sentido. Uma vez que os judeus reconstruíram, se eles reconstruíram o templo, é incredulidade. Se eles fizeram sacrifício, é incredulidade. É um levante contra Deus, é um levante contra Cristo, é um levante contra o sacrifício de Cristo, né? O Cordeiro de Deus que fez o sacrifício de uma vez para sempre, é um sacrifício perfeito. Em voltar aquelas coisas fracas e pobres, uma coisa que não pode salvar, é o que Paulo fala lá em Gálatas 3, né? Então são coisas fracas e pobres. O homem, aquilo foi um ai, um disciplinador, mas o Deus falava assim, não, tá, daí você pecou, errou, daí vai lá, e você pega um animal, faz o sacrifício. Deus nunca confiou que eles fossem obedecer toda a lei. Não. A lei, a finalidade da lei é revelar o pecado, só isso. Ó, isso aqui é lei, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Tem lei de trânsito, isso aqui é infração, isso aqui não é infração. Entendeu? Se tem uns radar aí que está escrito assim, não multa. Aquele lá não vai multar. Ele não está na legislação pela qual ele vai cometer infração.
Então, você pode passar um pouquinho mais, qualquer coisa que você não vai ter impressão. Então, você veja aqui que, na verdade, irmão, não tinha sentido aquele templo. Então, aquele templo caiu. Agora, nós podemos entrar um pouquinho na segunda parte que o Senhor fala ali, que é, eles perguntam dos sinais da sua vinda. Sinal da sua vinda, né? Ou não sei se a versão essa minha de sinal da sua vinda. Não sei se é de vocês de sinais ou sinal. É o verso 3, né? Finalzinho. Que sinal haverá da tua vinda? Tá. Então, Jesus ele usa uma expressão aqui. Deixa eu achar aqui. Ó, ele fala aqui, no verso 8, ele fala que ele não é o fim ainda, não são sinais da vinda dele, certo? Mas, verso 8, 24, 8 de Mateus. 24, 8 de Mateus. Voltamos lá em Mateus. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Tá? Então, o Senhor não está falando ainda do fim. Ele vai falar algumas coisas, certo? Aí ele vai falar a questão do fim, que é lá no verso 14. Então vamos ver algumas coisas que ele vai dizer. Ele começa dizendo no verso 4 o seguinte: respondendo, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, irmãos, nós temos que guardar uma coisa na nossa mente. No verso 36, nós temos que guardar uma coisa na nossa mente, porque isso está na mente do Senhor, certo? Então, nós também. Ele vai dizer assim, ó, verso 35, primeiro, 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer dizer, elas vão acontecer, certo? Não é uma probabilidade. Jesus não falou algo, não, mas se por acaso acontecer isso, aí isso aqui não vai acontecer isso. Então, não. Ele já, o que ele falou, vai acontecer. Então, e é por causa da onisciência dele. Essa parte ele sabe, né? Então ele disse aqui, ó, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós podemos confiar que o que ele disse aqui é o que vai acontecer. Não é uma probabilidade, porque tipo assim, né? Passou os tempos, entende? E agora as coisas mudaram. Ah, e o senhor, quando ele falou isso, foi 2000 anos atrás. Mas agora se passou 2000 anos. E hoje as coisas se modernizaram. Então as coisas vão acontecer de forma diferente. Não. O céu e a terra podem passar, mas as minhas palavras não vão passar, irmão. Pode passar todo esse tempo, pode passar o céu, a terra, todo esse tempo que nós passamos, vai se cumprir como está escrito aqui. Vai se cumprir como está escrito aqui. Então, isso para nós é uma segurança, né? Porque se são sinais, nós podemos ver essas coisas aí acontecendo, né? Então, esses sinais são coisas que acontecem, na verdade. Olha aqui, olha aqui. Então, nesses 2000 anos, irmãos, já aconteceram muitas coisas, entende? Muitas coisas. Porque João, na verdade, quando ele escreveu, ele já disse assim, ó, já é a última hora. Já é a última hora, né? Eu não sei se os irmãos ouviram falar que tem uns cientistas que eles falam do relógio da Terra. São vários cientistas aí no mundo inteiro. Eles falam no relógio da Terra. Eles mudaram mais um ponto agora e passaram para 85 segundos, um negócio assim, para acontecer
essas coisas na terra. Então, a última hora, e a gente podia dizer os últimos 80 e poucos segundos, né? Dessa última hora, mas veja quanto tempo. Pedro, ele usa uma expressão interessante, ele fala assim, né? Um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, não tem o nosso cronos aqui, não dá para a gente determinar uma data no tempo kairós de Deus. O tempo kairós de Deus, irmão, é no dia da sua ira. Já viu esse assunto? Vamos lá em Salmo 2. Então, só ler isso aqui. Jesus dizia assim, ó, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então Jesus não sabe o dia e os anjos também não sabem, certo? Só o Pai. Só que isso não está determinado por Deus. Vai ser tal dia. Se fosse tal dia, Jesus já saberia. Entende? Porque ele é onisciente. Aí se fosse tal dia, já saberia. Então você pode ver que se passaram 2000 anos, entende? Ainda não encheu a medida de Deus, mas vai encher. Veja quando se dará. Quando o assunto, irmãos, quando Deus está na autoridade do Pai, certo? Esse dia e hora ainda não está determinado, mas vai acontecer de uma hora para outra. Aonde? O Salmo 2 fala para nós. Vamos ler o Salmo 2. Olha o verso 1. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Não é o que está acontecendo, irmão? Irmãos, a Europa, ela era o berço da cristandade, né? Ali, vamos dizer, é onde se mantinha a cristandade, né? Só que depois virou o Império Romano, e virou o romanismo e aquela coisa toda, mas ali, toda aquela parte da Europa, irmão, toda a Europa, ela era cristã, estava debaixo do papado, ela estava debaixo dessa... Então, você veja que hoje Roma, ela está lá no meio, tem aquela posição dela, está mais política, entendeu? Mas ela não tem mais influência nenhuma sobre as nações ali. Nenhuma. Você vê, olha, por exemplo, no tempo de Lutero, lembra que a Alemanha ela já estava querendo se sair fora do papado, porque o papado, na verdade, ele tomava conta de todos esses lugares na Europa. Tanto é o Império Romano, na verdade, né, que se passou para o clero. Né? Então, era uma forma de poder que eles tinham, de governo, e que tomava conta. Irmãos, todos aqueles bispos, aqueles que eram na França, eles eram muito ligados aos reis, ali na Alemanha e na Europa toda ali. Hoje, irmão, hoje, não. Aquele está ali, o Vaticano, ali no meio, uma questão política, na verdade. Eles só têm influência aonde o catolicismo impera, né? Mais para a América aqui, porque os outros lugares também tem. Acho que na África também tem bastante, mas o resto do mundo, irmão, ninguém mais. O papado não domina esses países. Então você vê que isso vem acontecendo, eles estão se libertando de Deus, Por que está se levantando tanto aqui na questão do governo?
contra o cristianismo, né? Porque, na verdade, o cristianismo tem um certo poder. Não sei se vocês viram um cara falando que tinha que tirar dos cristãos, já que vocês querem ser cristão, vocês querem seguir a Bíblia, então tira o voto de vocês. Tem que tirar o voto dos cristãos. Ele falando, né, isso, na verdade, né? Mas por quê, na verdade? Porque, na verdade, o cristão, de uma certa forma, tem influência política ainda dentro do Brasil, vamos dizer, e alguns outros países, né? Por causa do conservadorismo, por causa da família, por causa da luta contra aborto, contra essas coisas. Então vai existir. Mas, irmãos, não é por muito tempo. Isso aí é a hora que hoje você já vê muitos cristãos que são do lado já político contrário, né? Contrário, já com todas essas pautas e tal. Então, aqui, o Senhor está falando o seguinte. Então, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Quer dizer, nós não queremos ficar debaixo do jugo de Deus. Entendeu? Aquele que habita no céu se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações como herança e os confins da terra por tua possessão. Está vendo, irmãos? Olha, então lhes falará, o verso 5, na sua ira e no seu furor os turbará. Então, isso vai acontecer, entende? A partir do momento que Deus determinar, né, o assunto, quando ele soltar aqueles anjos para tocar as trombetas, irmão. Vamos ver lá em Apocalipse? Deixa eu ver aqui o texto certinho. Deixa eu ver aqui onde é que vai começar. Ó, capítulo 8. E aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos, os selos, né? São aqueles 7 selos daquele livro que estava selado. Desses 7 selos, no sétimo selo, saem as 7 trombetas, certo? E da 7ª trombeta saem as 7 taças da ira de Deus. Então, irmãos, é uma coisa vindo após a outra. Certo? Então, quando começar a tocar a primeira trombeta, irmão, vai tocar a primeira, a segunda, a terceira. Então, a partir do momento que isso acontecer, quando for dado, aqui está dizendo isso, ó, verso 2: E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu às orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E muito interessante isso aqui, porque não só
a promessa de Deus, mas a oração dos santos também vão estar junto. Sabe por quê, irmãos? Olha uma oração de um santo, certo? Olha a oração de um santo, porque a medida de Deus está enchendo, então as coisas estão acontecendo, sabe? Jesus disse lá, vai acontecer, mas o dia e a hora ninguém sabe. Ele não sabe, nem eu, nem os anjos. Mas muita coisa tem que acontecer, porque a hora que Deus determinar, irmãos, aí é a ira de Deus. Aí a coisa vai descer. Então, você veja aqui, ó, no capítulo 6, você voltar um pouquinho, quando fala do quinto selo, aqui, os irmãos depois leiam, que vocês vão ver esses cavalos aqui, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, né? E será que eu esqueci algum? Cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo branco, cavalo amarelo. E aí, quando você chega no quinto selo, e essas coisas, irmãos, esses cavalos já andaram saindo, eles já saíram. Eles já saíram, né? Então, muitas coisas já aconteceram durante esse tempo. É isso que nós queremos mostrar para os irmãos nessa noite, essa parte da noite. Né? Mas veja bem essa questão que nós estamos nesse ponto da questão da ira de Deus. Então, lá na promessa, Deus tem estabelecido o seu rei sobre Sião. Jesus já é o rei sobre Sião. O Senhor já colocou ele como rei sobre Sião. O dia e a hora, o Senhor está postergando, está salvando mais vidas, né? Se o Senhor tivesse vindo há 100 anos atrás, nenhum de nós aqui poderia ter essa oportunidade. Já pensou? Ele via, mas irmão, interessante que ele nos conhece. Ele nos conhece, né? Pela onisciência dele. Então ele sabe, até o último que vai ser salvo, ele sabe, né? Mas ele é que determina isso, é ele que dá esse tempo, é ele que determina esse assunto, entendeu? Por isso que Jesus disse, eu estou aguardando, senhor, é meu, vai acontecer. Um dia vai acontecer, né? Mas com certeza Jesus e o Pai e o Espírito têm uma comunhão muito perfeita. Oh, mais um salvo, mais aquele salvo, mais aquele salvo, tá vendo? Coisa linda, né? Mais uma festa no céu, mais uma festa no céu. Coisa linda. Isso que anima, irmãos, eu falo para vocês, isso que anima o Senhor, sabe? Isso anima muito o Senhor a não voltar ainda. Agora, imagine a hora que vai chegar um ponto que você vai acabar. Lembra que Paulo fala, a plenitude dos gentios, vem a plenitude dos gentios, aí vem a salvação para os judeus, certo? Então, vai se completar a plenitude dos gentios. Mas aqui, veja bem, uma das orações dos santos, que aí Deus vai juntar as orações dos santos, vai juntar a situação, e ali vai, a medida do Senhor vai. Olha uma oração de um santo. Olha aqui, ó. Capítulo 6, então, o verso 9. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Tá vendo, irmãos? Não só mártires, aqui não só engloba mártires, muitos mártires, irmãos. Imagine, desde o começo, há 2000 anos atrás, quantos mártires. Ué, os apóstolos mesmo, todos eles, a maioria, com exceção de João, né, que morreu de velhice, mas foram crucificados, foram mortos, foram mártires, são mártires. Tem muitos mártires, irmãos. Desde lá do começo, você imagina. E aqui ele vai dizer assim, e essa alma, ela está debaixo do altar. Qual altar? Isso é maravilhoso para nós entendermos. Nós lemos lá, vamos voltar lá no capítulo 8. Olha,
E veio outro anjo, verso 3, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, o que é o altar de ouro, irmão? É onde estão as almas dos irmãos. Certo? Então, quando você morrer fisicamente, você vai para debaixo desse altar. E lá, eu posso dizer, meus irmãos falam, chegam para mim e falam, irmão, mas como é que você fala essas coisas? Você sabe essas coisas? Eu falo assim, irmão, está escrito. Aqui não está dizendo, aqui não vamos ver uma alma clamando, aqui não está dizendo que é o altar de ouro que está debaixo, é o altar, são as orações dos santos, são incenso, o altar de ouro é o altar de incenso, as orações dos santos, que vai ser juntado a Deus e vai ser lançado por terra. Quer dizer, essas orações dos santos vai se cumprir, quer dizer, está ajudando a gente. Não é louvar o Senhor, Senhor Jesus vem, Senhor Jesus. Não, irmão, oração, oração. A oração é que vai determinar o tempo de Deus. Entende? Os sofrimentos, as coisas, as orações. Claro que nós podemos cantar, mas não é o louvor, o canto que vai fazer Deus se mexer, não. É a oração dos santos. E esses irmãos já estão lá debaixo do altar e eles estão clamando e orando. Orando por nós, sabia? Tua mãe está lá orando por nós. Ela não sabe o que está acontecendo aqui, né? Ela não sabe nada, mas ela sabe de nós, né? Com certeza ela está orando. Olha aqui a continuação. O verso 9, né? O verso 10. E clamavam com grande voz. Almas, não é uma só. São várias almas, certo? E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha só, esses são mártires, na verdade. Esses são os que foram mortos por amor ao Senhor. Oi? É o 6, desculpa, irmã. É que aqui nós lemos que estão debaixo do altar. Aí nós fomos para o capítulo. Desculpa que eu sei o que eu estou fazendo, mas às vezes os irmãos se confundem. O capítulo 8, lembra que nós lemos do incensário, tudo, que é isso que nós queremos dizer, que isso que vai determinar a volta do Senhor. Mas eles estavam debaixo do altar. Aqui diz que essas almas estavam debaixo do altar. Qual altar? Aí nós fomos para o capítulo 8, para ver ali que é o altar de ouro que está diante do trono de Deus. E o que é o altar de ouro? É o altar do incenso. Só que lá na lei, lá no tabernáculo, lembra que tinha o altar de ouro, lá o altar de incenso, que o incensário, o incenso entrava para dentro do Santo dos Santos, e o sumo sacerdote pegava uma vez e levava o incensário para dentro do Santo dos Santos, uma vez por ano, mostrando ali a oração do povo, certo? Era uma figura, esse altar de ouro, esse altar do incenso, era uma figura desse altar que está no céu hoje, e ele está diante do trono de Deus, está dizendo aqui. Você sabe qual é o único momento, irmãos, que nós nos reunimos, nós que estamos aqui na terra, nos reunimos com os irmãos no céu? É nas orações coletivas da igreja. Não a oração individual, as orações coletivas. Então, ali nós nos unimos nesse. Por isso que lá em Hebreus 9, fala que o altar de ouro está no Santo dos Santos. Mas, na verdade, ele não estava no Santo dos Santos. Ele estava antes do véu aqui. Ele ficava na porta, mas não lá dentro. Mas e por que o livro de Hebreus fala que ele está lá dentro? Por causa dos irmãos que estão lá. E tem gente dizendo, irmãos, que os irmãos hoje morrem e vão lá para o seio de Abraão, lá para baixo no Sheol. Irmãos,
A gente anula todo o sacrifício de Cristo, irmãos. Toda a vitória do Senhor. Rasgou o véu do santuário. Sobe aqui e eu te mostrarei. O céu está aberto para nós. Essas almas, Paulo fala isso, que ele subiu ao paraíso. Onde que estava o paraíso? No terceiro céu. O terceiro céu é o lugar do trono de Deus. Ele viu coisas inefáveis. E ele disse com toda a clareza do seu coração. Hoje eu estava pensando sobre isso. Estava pensando sobre isso, já vou falar para os irmãos. Quando chegar a minha hora, irmãos, não ore por mim, não tire o meu lucro. Eu estava pensando nisso hoje, assim, não tire o meu lucro, por favor. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tire o meu lucro, vamos orar pelo irmão. Ai, meu Deus, não, irmãos, não tire o meu lucro. Não, não tire o meu lucro. Ele fala assim, porque estar com o Senhor é muito melhor. Então ele diz que ele morre e vai para o Senhor. O Senhor está lá embaixo, irmão? É para o seio de Abraão que nós vamos? Não, irmão. Eles, quando morriam antes de Jesus, eles iam para lá. Era o consolo deles, era o seio de Abraão, o pai da fé. Porque Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha feito a obra. Mas hoje não tem essa história. Mas também nós não vamos morar no céu. Não pense que nós vamos morar no céu, nas mansões celestiais. Muita gente diz, a nossa morada é no céu. Vamos morar no céu. Não. A hora que o Senhor vier, todas essas almas vão vir com ele, vão tomar seus corpos, vão ressuscitar primeiro. Nós vamos ter um tempo aqui nesse mundo de 1000 anos. Depois vamos, novo céu e nova terra aqui, irmão, na terra, nova terra, não é no céu. No céu é só se você morrer agora. Então, se você quiser ver o céu, morre logo. Porque se Jesus voltar primeiro, você não vai ver o céu. Ah, Jesus amado. Mas a gente brinca, mas é muito bom. Graças a Deus. Irmão, nós temos que ter isso no nosso coração. Tranquilo, irmãos, tranquilo. Isso tem que ser. Você tem que ter isso resolvido no teu coração. Né? A gente briga, claro, tem muitos irmãos que são novos aqui, ainda tem uma caminhada, tem que criar filho, todas essas coisas. Não estamos falando disso, né? Mas eu estou falando que isso tem que ter resolvido, porque se o senhor quiser, se o senhor voltar agora, o que vai acontecer conosco? É como se nós tivéssemos morrido, porque é uma nova vida, uma nova situação. Tudo, zerou tudo. Não tem marido, mulher, não tem irmão, filhos, não tem pai, não tem. Né? Seremos um em Cristo, com Cristo, né? É o Senhor, é Ele. Um só será o Senhor, um só será o reino sobre toda a terra. Então, isso vai acontecer. Mas não estou brincando, não, estou falando sério mesmo. Da minha parte, né? Os irmãos, cada um tem que ter a sua fé. Mas, irmãos, está vendo aqui? São os mártires. O nosso sangue sobre a terra. O sangue deles, como o sangue de Abel, também clama. Aqui. Voltando lá então em Mateus. Mateus 24. Então, algumas coisas foram acontecendo nesses 2 milênios, né, que se passaram, e o Senhor Jesus previa isso. Mas ele disse que essas coisas que iam acontecer não era o fim. Ainda não era o fim, entendeu? Então, porque esses irmãos, quando eles passaram essas coisas, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Imagina esse terremoto que aconteceu aí, não, ai, guerra, Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, foi Primeira Guerra Mundial. Não teve outra guerra mundial. Teve a primeira, depois teve a segunda. Guerra Mundial. Mundial envolve o mundo inteiro, né? É uma guerra que envolve o mundo inteiro. Ah, não, o anticristo é o Hitler. E tal, e todo mundo acreditando que era o Hitler. Né? Isso, então, irmãos, esses são só o princípio das dores. Então vamos ver aqui que Jesus vai falar. Verso 4 ele diz assim: E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então, se tem uma coisa que. Lembra quando a igreja de Tessalônica,
Eles já pararam de trabalhar, ficavam na casa dos irmãos, ia comendo, acabava a comida lá, eles iam para outra casa e ficavam louvando, adorando o Senhor, e Jesus está voltando. Ele já está voltando. Né? Eles caíram nessa, e Paulo escreveu uma carta para eles e disse, não, irmãos, irmão, vai trabalhar. Vai trabalhar, porque tem muita coisa para acontecer antes que Jesus volte. E duas coisas principais, apostasia e ser manifestado o filho da perdição. Quem sabe é o anticristo? Não, o anticristo é Nero. É Nero, Nero, é Nero. É Nero. Entendeu? Todo mundo achando que Nero era o anticristo. Ele estava matando os apóstolos, botou fogo em Roma, condenou os cristãos, perseguição, morte, matando. Ah, é o capítulo 13 lá de Apocalipse. Né? Só que Apocalipse não estava nem escrito ainda. Só que eles achavam que já estava para voltar. Paulo falou, não, ninguém vos mova, irmãos. Isso não vai acontecer antes que venha a apostasia. Só que depois, o Senhor, ele dá sinais aqui. Ninguém vos engane, irmão. Porque você imagina, aí começa, né? Irmãos, e não sei o que, está acontecendo isso. No século XIX, 1800 e pouco, irmãos, eles foram para um monte lá que Jesus estava voltando. Não foi só os adventistas, não. Foi muitos. Eu não lembro o nome lá. Quem lembra? O irmão Jorge que lembra bem o nome lá. Se vocês quiserem pesquisar na história, eles subiram no monte, vários cristãos de várias localidades, de várias denominações, subiram lá no monte aguardando a volta do Senhor. Ele era um profeta que disse que o Senhor ia voltar e tal. E o que aconteceu? Ficou envergonhado. Aí ele disse, sabe o que eles falaram? Não, mas Jesus ele só veio até uma parte. Ele não veio aqui na Terra ainda, ele só veio uma parte, sabe? Tipo, ele está pairando no ar, assim, tá? Ainda não desceu. Mas nós vamos encontrar com ele nos ares, irmão. E qual é a altura? Nós já falamos, das nuvens, está escrito isso. Na altura das nuvens. É ali que nós vamos encontrar com o Senhor, certo? Então, isso já vem acontecendo em todo o tempo, irmão, enganando os cristãos, e isso e aquilo, e agora não é, e agora é, entendeu? O Senhor fala assim, ninguém vos engane. Nós temos que estar sóbrio, irmão, vigiando, atento, porque quando essas coisas acontecerem, ainda não é, ele vai falar, não é ainda, olha o que ele vai falar aqui, ó. Ele fala assim no verso 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, tá vendo? Guerras e rumores de guerras. Vai sair a guerra, agora vai sair. Né? Olhai, não vos assusteis, não assuste, não fique. A hora que a coisa começar mesmo, aí nós vamos saber que a coisa começou. Mas não fique ansioso, irmãos, não se assuste, não deixe ser enganado por essas coisas, essas teorias da conspiração, essa coisa arada. Hoje tem tanta besteira nessa internet aí, o povo fica assistindo, mandando um pro outro, e não sei o quê. Irmão, isso só distrai a gente. Nós temos. Olha o que Jesus diz aqui. Cuidado que ninguém te engane e não vos assusteis, não fique assustado. Não, é necessário que essas coisas aconteçam. Então ele vai dizer aqui, ó, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O fim a coisa vai pegar. Nós vamos ver no próximo estudo sobre isso. O fim, os sinais serão muito claros, irmãos. Entendeu? O fim, quer dizer, os sinais antes da vinda, porque ele chama de fim, né? O fim é aqueles 7 anos que nós temos falado com os irmãos da última vez, que lá de Daniel, que ficou faltando daquelas 70 semanas, a última semana, certo? Que ela ficou ainda e ainda está. Depende da autoridade de Deus, depende do que nós vimos hoje também aqui, da parte do Senhor. Então, ele vai dizer assim, ó, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então, pega a história nesses 2000 anos, você vai ver que o que Jesus está falando aqui aconteceu. Né?
Mas não é o fim. Eles lá, nessa história, você imagina quanta coisa não falaram nessa história para os irmãos, para os cristãos. Agora é. E é o fim. Porque agora se levantou. E não sei o quê, entendeu? Trazendo medo, fazendo os irmãos se assustar. Irmão, se tem uma bobagem, né? Que às vezes acontece por fraqueza de alguns irmãos, entende? Você comprar um sítio, uma chácara, vai lá, vai viver para você esconder. Lá, irmão, isso tudo. Você sabe onde o diabo sabe onde você está, não? Você acha que o diabo sabe onde você está? Você tem como esconder do diabo, não? A palavra diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Oi? Não, isso. Mas eu digo, mas não fala que ele anda ao derredor? Anda ao derredor? Aqui. Não a questão da nossa posição em Cristo. Por isso é que ele não nos toca. Ele não nos toca, irmão. Por causa disso, da nossa posição em Cristo. Que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Para ele tocar em nós, ele tem que tocar em Cristo e em Deus. Não tem como. Mas ele não anda ao derredor? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar? A palavra não disse que é para você sujeitar a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós? Ele foge, mas que nem Jesus lá. A palavra diz que até a ocasião oportuna. Mas o que eu quero dizer é que você não tem como fugir. Você pode até esconder. Você pode esconder. Você vai saber do que eu estou falando. A palavra fala, não amaldiçoe o rei lá dentro do seu quarto. Porque vai ter uma figura alada que vai dar a notícia. Vocês sabem desse texto ou não? Depois eu mando lá no grupo dos irmãos. Agora eu não vou lembrar onde está aqui. Mas diz assim, não amaldiçoes o rei na sua recâmara. Não fale mal lá. Porque tem uma figura alada que leva notícia. Quem é essa figura alada, irmão? É Satanás, os seus anjos. Então, você vai se esconder, aí um demônio vai lá e avisa o diabo onde você está. Satanás, onde você está? Ah, ele está lá, ó, escondido. Esquece esse assunto. Esquece. Nós, irmão, como o irmão Will falou, nós já estamos escondidos. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Onipotente, descansará. E se ele tirar a sua vida? Porque o anticristo ele vai receber poder, domínio, o trono. Satanás vai dar para ele, um homem, na verdade. Então ele vai ter o poder de Satanás, ele vai ter o trono, ele vai ter o domínio. Agora, você veja bem que ele vai ser governado pelos demônios, pelos espíritos, por essas coisas. Ali a palavra diz que ele vai vencer os santos. Mas o que é vencer os santos? O que você acha que ele vence? É o que ele fez com Jesus. Ele achou que quando Jesus estava sendo crucificado, ali estava o fim do Senhor. Mas ali estava a vitória do Senhor, na verdade. A morte, para nós, não é o fim, irmão. Não é o fim. Para nós, é o início de um outro tempo, né? Muito precioso, irmão. Irmãos, o Senhor Jesus disse assim, que eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, você viverá. E quem crê em mim jamais morrerá. Quer dizer, na verdade, você não morre. O seu corpo pode deixar a parte biológica existir, mas você não, você é eterno. Em Cristo. Não tem mais fim, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, não se engane, essas coisas ainda. Agora veja o verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ele usa aquela dor de parto, né? Que vai. Vai chegar a hora que vai vir. Então vos hão de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, serei os odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, vocês peguem, você vai ver aqui muitas coisas acontecer com os cristãos verdadeiros. Muitas coisas, irmão. Muita perseguição, morte, perseguidos, por exemplo, Zwinglio,
que era um cristão que veio da Reforma, perseguia os anabatistas. Matava os anabatistas. Vocês pegam um pouco da história, se vocês quiserem estudar, e estuda lá os irmãos, aqueles irmãos que viviam nas cavernas, nas coisas, escondidos, né? Eles eram, porque se eram perseguidos, eles eram mortos. Então, eles eram traídos pelos próprios, por família, por irmãos. Você ouve história. Na Rússia, teve um irmão que contou uma história, acho que foi o Dana Como. É bem conhecido, que chegou um cara fardado numa reunião escondida, que eles estavam escondidos. Ele pegou e falou, chegou, entrou lá e eles eram mortos. Eles eram mortos. E ele pegou e entrou lá, junto com os soldados dele, lá, com tudo com arma na mão, tudo. Disse que chegou lá, foi lá na frente e pegou e falou assim, ó, vocês têm 5 minutos para sair daqui. Quem ficar vai ter as consequências. E eles, um monte saiu. Eu fico contando. Ó, eu vou dar mais uma chamada. A última oportunidade para vocês. Quem não sair agora vai ter as consequências. Saiu mais um tanto e ficou a parte de irmãos lá. Daí eles pegaram, sentaram, colocaram as armas lá, sentaram e falaram para o pastor, irmão, pode continuar a compartilhar aí a palavra. Daí eles falaram, tá, mas vocês... Não, nós somos cristãos também. Mas por que vocês fizeram aquilo com eles lá? Porque aqueles lá não são fiéis. Vocês são fiéis ao Senhor. E se tivesse algum aqui, eles iam entregar nós aqui. Entendeu? Então, agora eu estou com aqueles que são fiéis mesmo. Isso é uma história verídica que aconteceu, né? Quando houve o avivamento na Rússia. Mas você sabe que isso que aconteceu no Rio de Janeiro? Com os irmãos de Inhaúma? A Rose conhece lá em Inhaúma, onde nós fomos lá umas 2 vezes. Não, acho que você foi uma vez, né? 2? Aquela garagem do irmão lá, né? Do irmão Elise. Então, os traficantes desceram lá e tudo de arma, traficante. Pegou lá e entrou, bateu no portão lá. Aí os irmãos ficaram tudo meio assim, né? Aí eles foram entrando para dentro daquela garagem, é uma garagem, tem um portão na frente, assim, meio alto. Assim. E aí eles foram entrando lá e sentaram, pegaram umas cadeiras assim, sentaram assim, os caras, tudo de arma na mão, tudo. É um traficante, é o chefão do tráfico lá. Ele pegou e falou assim, pode fazer a reunião aí, vocês aí. E os irmãos pegaram e começaram a louvar, foram indo. Fizeram a reunião normal deles, entendeu? E os caras ali. Aí eles terminaram a reunião, oraram, tal, não sei o quê. O chefe do tráfico falou assim, vocês podem continuar aí, vocês são sérios. E saíram. Vocês podem continuar reunindo aqui, vocês são sérios. Sabe por quê? Porque os traficantes não gostam desses pastores que vão lá enganar as pessoas e pegar dinheiro deles. Eles já são pobres, eles têm a lei deles, né? Eles têm a lei deles. Lá nesses lugares que tem tráfico, irmão, não tem estupro, não tem de homem bater em mulher, entendeu? Não tem de criança pegar criança, fazer essas coisas com criança. Eles têm uma lei, irmão. É a lei do vara de ferro, entendeu? Não tem. Você começou o marido bater boca com mulher, aconteceu alguma coisa lá, eles já vão lá querer saber o que está acontecendo aí. Bateu em mulher, eles só dão um aviso, irmão. O próximo eles matam. Eles não deixam. O negócio é sério. Então, irmão, isso aconteceu, com o que Jesus está falando, isso aconteceu na história da igreja, irmão. Traindo, sabe? Os caras, irmãos que se diziam irmãos, olha o que ele está dizendo aqui. Verso 10. Muitos, primeiro nós estávamos olhando, ó, vos entregam para seres atormentados. Irmão, a Inquisição matou muitos irmãos mesmo. E faziam atrocidades com os irmãos, entendeu? Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-vos-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Você vê a questão da cristandade? Qual é o cristão que, vamos dizer, que ama os irmãos da outra denominação, que vive na comunhão com outros irmãos, que não vê placa de igreja? Não são poucos, mano. Eles se odeiam um ao outro, nem sauda com graça e paz. Tem alguns que nem saúdam, nem. Mas tem outros que de que igreja você é? Não, sou da igreja de Jesus Cristo. Qual Jesus Cristo? Qual igreja? Onde é essa igreja? Não, é a de Jesus Cristo. Eu falei para uma moça, né? Tá, de que igreja você falou? Da primeira igreja. Ah, da primeira igreja presbiteriana? Eu falei, não, da primeira igreja, aquela lá de Atos, aquela primeira igreja. Aquela primeira igreja. Então, irmãos, isso tem acontecido em todo tempo da história da igreja, né? Nós vemos isso. E verso 11: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então tem uma. Porque, na verdade, irmãos, a gente vai encerrar aqui, na verdade, a salvação, ela tem que se completar em nós. Né? Ela começou no espírito, ela agora, o Senhor está trabalhando na nossa alma, no nosso eu, no seu ego, no seu caráter, entendeu? E depois vai transformar o teu corpo. Então, nós temos que perseverar até o fim. A nossa caminhada cristã não vai um tanto e depois a gente para, né? Ao contrário, nós temos que ainda que crescer na graça, no conhecimento. O tempo para nós tem que ser para melhor, sempre para melhor, né? Você sempre crescer no Senhor, crescer na graça, quer dizer, crescer em santidade, né? Separando a sua vida para o Senhor. Trabalho do Senhor, às vezes, vários anos, né? Até a gente entender, né, que tudo é do Senhor, que o Senhor quer que a gente realmente santifique todas as nossas coisas a Ele, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, nossos bens, tudo para o Senhor. Isso é um processo, né? Aquele que é santo, mas você é santo porque o Senhor te comprou, certo? Mas santifique-se ainda. O que é santo, santifique-se ainda. Quer dizer, você é um processo de salvação da tua alma. Porque a alma, na verdade, ela na regeneração, ela não é salva. Você pode ver que você não continua com a mesma alma, certo? Mas aí é que está o trabalho de Deus agora. O trabalho da cruz, as tribulações, as perseguições, as angústias, as coisas que acontecem por amor do Senhor. Isso vai trazendo morrer cada dia, agindo em nós, as tribulações, essas coisas, quebrantando, né, o nosso ego, o nosso eu, realmente. Isso é um trabalho de tempo. Né? Você não consegue, o senhor não consegue isso de um dia para o outro. Não adianta falar também. Falar não adianta, tem que ter as providências do Senhor. Falar, a gente, amém, Senhor, amém. É que o Senhor fala, a gente, amém, né? Mas é na prova que realmente a gente passa a ter experiência. Né? A gente sempre, quando o Senhor fala, a gente assente, né? Recebe, né? Amém, Senhor. Não. Mas na hora da aprovação é que a gente realmente vê a medida que nós estamos, né? Já se a nossa alma ainda está cheia de inquietação, está cheia de problema, cheia de dúvidas, cheia de ciúme, cheia de inveja, cheia de coisa, então é aí que o Senhor, o Espírito Santo vem, convence, trabalha na vida da gente quebranta. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer, te bendizer, Senhor, pela medida que o Senhor nos deu essa noite. E que o Senhor continue nos falando, continue nos orientando, Senhor. E esse ponto ficou muito claro para nós, que nós não devemos nos preocupar, Senhor. Não devemos nos assombrar com as coisas que acontecem. Mas, pelos sinais ainda que o Senhor vai dizer aqui, que o Senhor vai mostrar, aí nós vamos saber que realmente Paulo também fala sobre isso, apostasia,
quer dizer, muitos negando a fé, muitos voltando para trás, Senhor, mas é a grande apostasia. Nós já temos visto isso acontecer no meio da cristandade, Senhor. Laodiceia é uma coisa muito clara hoje no meio da cristandade, aonde o Senhor não é o centro, o Senhor não é o cabeça, os homens são, as doutrinas são, Senhor. E os irmãos vão na base do hedonismo, Senhor, das bênçãos, da prosperidade, de todas essas coisas, Senhor. Correm atrás dessas coisas, Senhor, e não daquilo que é importante. O trabalho do Senhor na alma deles. Mas essa apostasia é a grande apostasia, pela qual esses cristãos seguirão o anticristo, realmente, e servirão o anticristo. Só que ele se manifestará como Cristo. E pelos sinais, pelos prodígios, eles vão seguir esse falso Cristo. Mas o nosso Cristo, Senhor, está nos céus e ele um dia virá. O nosso Cristo virá nas nuvens, o nosso Cristo será como um relâmpago. A glória do Senhor será vista, Senhor, em toda a terra. Glória a teu nome, Cristo. Em nome de Jesus, pregamos esse tempo, Senhor. Amém. Amém.